Muito bem, estamos aqui com mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do meu canal. Então, vamos falar sobre o valgo dinâmico, tão polêmico, tantas teorias, tantas incertezas sobre o valgo dinâmico. Então, nós vamos tentar explicar um pouco o que eu encontrei, o que eu faço, o que tem na literatura sobre esse assunto. Mas, antes disso, não deixe de se inscrever, clica aí no sininho para receber as notificações e também assista os outros vídeos aqui do meu canal. Então, vem comigo! Muito bem, o que é o valgo? Primeiro que o valgo a gente fala, o valgismo, o valgo é estático. Você está avaliando a postura do seu paciente ou do seu aluno e você vê que ele tem os joelhos direcionados para dentro, né? Um joelho mais próximo do que o outro. Então, o fêmur, o joelho e aí a tíbia, ok? Isso é o valgo estático. O valgo dinâmico é quando vamos realizar um movimento, existem várias possibilidades, vários movimentos que pode acontecer o valgo dinâmico, um agachamento bipodal, um agachamento unipodal, um afundo, uma corrida, subir e descer escadas, vários momentos onde realiza-se a flexão do joelho e a flexão do quadril, pode acontecer o valgo dinâmico. Mas existem várias teorias aí, né, sobre o valgo dinâmico e a gente não sabe ainda ter uma certeza. E, ao meu ver, não existe apenas uma causa, são várias causas e a gente tem que procurar entender o que está acontecendo com o nosso paciente ou com o nosso aluno, para aí sim sugerir uma estratégia corretiva. Então agora fique bem atento com esse vídeo que vamos falar algumas possibilidades da causa do valgo dinâmico e vamos falar em algumas possibilidades de avaliação também e algumas possibilidades de correção. Primeiro, o valgo, olhando e você vendo os joelhos para dentro, vamos pensar no estático, ele muitas vezes não é considerado valgo, né? A gente tem na literatura que o ângulo Q é aquele ângulo que a gente tem formado, né? A linha do fêmur, né, para a patela. Então você vai pegar da espinha ilíaca anterosuperior e traçar uma linha até a patela e outra linha na tuberosidade da tíbia. Ou seja, quanto mais valgo, né, maior o ângulo vai aparecer aqui. Você faz isso com o goniômetro, né? Só cuidado que às vezes você coloca a haste do goniômetro, ela não chega até a espinha ilíaca anterosuperior, então é legal você traçar uma linha, ter alguma coisa que te direcione melhor do que o goniômetro. E aí a outra haste do goniômetro fica na tuberosidade da tíbia e aquele centro do goniômetro fica na patela. Você vai ver essa angulação. Essa angulação tem literatura que fala de 14 a 17 até 19 graus. Acima disso, aí sim é um valgo, ok? Mas para mulheres, por que nas mulheres é mais comum o valgo? Porque o quadril é mais largo, né? Então as mulheres têm a tendência a ter o quadril mais largo, então o fêmur ele já vem, né, a cabeça do fêmur já vem em uma posição mais vara, causando um valgo de joelhos, porque a gente não caminha com os pés abertos assim na largura do quadril. No caso das mulheres que tem o quadril mais largo. Então a base é mais fechada que o quadril, mais ou menos como está aqui no esqueleto, a base é mais fechada, o quadril ele faz esse valgo. Ó, note que esse lado está mais valgo do que esse. Ok? Esse é o valgo estático. Mas muitas vezes o nosso paciente, o aluno, tem um valgo estático e vai para o dinâmico e não apresenta nenhuma alteração além daquela que tinha no estático. E o contrário também, às vezes não apresenta nenhuma alteração no estático, quando vai para o dinâmico aparece aquele desvio, aquela disfunção, aquele joelho entrando, né, vamos dizer assim. E qual o problema disso? O problema é que quando a gente tem o valgo e ainda a descarga de peso, estou em cadeia fechada, ou seja, meus pés estão fixos no solo, como um movimento do avançar, agachar, né, subir e descer escadas, você está com o pé fixo e o joelho entra. Então a gente tem alguma sobrecarga, ou uma sobrecarga, né, nas estruturas do joelho. Se você coloca ele em valgo, né, então aqui ó, a gente tenta colocar, é o máximo que o meu esqueleto vai, né, tento jogar ele para o valgo, aqui eu posso ter uma sobrecarga do meu ligamento colateral medial, ok? Eu posso ter uma sobrecarga
se eu tiver um valgo com uma leve rotação, que tem algumas causas que podem causar rotação, né, interna do fêmur e consequentemente do joelho, eu posso estressar o meu ligamento cruzado anterior e eu posso ter ainda um esmagamento, vamos dizer assim, um aumento da compressão do menisco lateral, né? Então, com isso, eu gero uma alteração da mecânica aqui desse indivíduo, né? Então, quando eu tenho o valgo estático, eu posso pensar em algumas alterações que estão relacionadas com essa questão estática. Vamos lá, alguns encurtamentos musculares de adutores que podem puxar o joelho para o valgo e para a rotação interna. Quanto mais anteversão da minha pelve, mais eu tenho a tendência de ter a rotação interna do fêmur, porque veja, aqui no meu acetábulo, se eu ficar jogando, ele é fixo aqui, esse esqueleto, né? Mas se eu for jogando para frente essa pelve aqui, consequentemente ele vai sendo levado, ó, por conta da face posterior do acetábulo, que vai empurrando o meu fêmur para frente, e ele vai fazendo essa anteriorização com rotação interna. Então eu levo, quanto mais anteversão ou hiperlordose, que a hiperlordose está relacionada ou desencadeia uma anteversão pélvica, leva para o meu valgo. Ok? Então isso é importante a gente entender, porque o valgo estático está relacionado com essas questões e o valgo dinâmico também. Por exemplo, se em algum momento eu aumento a minha lordose no movimento, faço uma anteversão pélvica, isso pode ser um causador de rotação interna do meu fêmur, levando para um valgo dinâmico do meu joelho. Então por isso que eu fico um pouco assim chateado quando eu vejo algumas coisas aí na internet, ou o pessoal falando, né, sobre o valgo dinâmico, que é o seguinte, né, a gente tem vários estudos, alguns estudos mostram algumas coisas, outros estudos mostram outras, você soma tudo e tira a tua conclusão e tua tomada de decisão clínica, né? Então eu não posso acreditar que um artigo falou uma coisa, eu vou eliminar tudo que os outros falaram, ok? Então vamos lá. A gente já vai discutir melhor isso que eu estou comentando aqui, porque alguns começaram a comentar que tinha uma única causa do valgo dinâmico, né? Ou, não é dizer, não é afirmar isso, mas que talvez a possibilidade do valgo dinâmico fosse por uma causa única, né? Ok? Ninguém afirma isso, mas eles querem levantar essa hipótese, né? Alguns, ok? Muito bem, então voltando para o estático, o que mais pode causar o valgo estático? Que depois pode influenciar no dinâmico também. A própria pisada. Se eu tenho uma pisada mais pronada, porque eu tenho um desabamento do arco plantar, eu tenho redução do meu arco plantar, uma pisada mais pronada, quando a minha pisada vai para a pronação, eu tenho uma rotação interna na minha tíbia. Com a rotação interna, eu levo a rotação interna do joelho, do fêmur, né? Fazendo com que eu tenha um valgo e possivelmente uma anteversão pélvica com hiperlordose, e aí vai desenvolver, né, as alterações ascendentes ou podem ser descendentes, como a gente já comentou anteriormente. Então veja como tem várias causas, né? Eu posso ter um membro mais comprido que o outro, uma discrepância de comprimento de membros inferiores. Se eu tenho um membro mais comprido, teoricamente, para alcançar os dois pés no chão, esse que é mais comprido, o joelho entra. E aí eu tenho um valgo mais significativo de um lado ou apenas de um lado. Isso pensando no estático. E claro que no dinâmico, né, eu já venho com esse valgo estático, quando eu vou para o dinâmico, isso vai ser muito aparente também. Ou, né, vai ser aparente, você vai conseguir identificar. Ok? Então correlacionamos algumas disfunções do valgo estático que podem levar também a desencadear até o valgo dinâmico. Ok? Agora, durante o movimento, os músculos, eles podem mudar o seu comprimento, ou ele muda o comprimento. Então, o comportamento das estruturas ósseas, das articulações, vamos dizer assim, né, pode ser diferente. Então, veja, se na posição estática, em pé, eu tenho um valgo dinâmico, pode ser que numa posição dinâmica não seja talvez aquela mesma causa. Porque se eu coloco numa posição de frouxidão daquele músculo, se aquele músculo está encurtado, mas eu coloco ele numa posição de frouxidão e o valgo continua acontecendo, talvez não seja aquela causa, entende? Então como é importante a gente avaliar, ok? Então vamos pensar, os adutores encurtados, eles podem causar o valgo estático,
ou dinâmico, né? Só que quando eu vou fazer um valgo dinâmico, que a gente observa geralmente no single leg squat, no step down test ou no próprio agachamento, eu tenho uma flexão, né? Uma flexão de quadril e uma flexão do joelho. Se a gente pensar pelo grácil, que ele é biarticular, a flexão do joelho eu já deixei ele um pouquinho mais frouxo. E os adutores, eles auxiliam muitas vezes na flexão também, né? Faz adução, muitas vezes a flexão do quadril. Então, teoricamente, eles já estão mais frouxos. Será que, então, esse encurtamento, essa tensão desses adutores podem estar influenciando no valgo dinâmico durante o movimento? Talvez sim, talvez não. Mas a hipótese que a gente levanta é que influencia menos do que no estático. Ok? Então, a gente começa a levantar outras hipóteses, né? Vamos pensar na anteversão pélvica. Na anteversão pélvica causada pelos adutores encurtados, quando eu faço lá um afrouxamento dessa musculatura, teoricamente eu alivio essa anteversão. Agora, se eu tenho uma anteversão pélvica causada por um iliopsoas ou uns flexores de quadril, né, iliopsoas e reto femoral, que faz a anteversão pélvica, que pode levar para a rotação interna do fêmur, como já foi dito, quando eu vou fazer um exercício de agachamento, eu tenho uma frouxidão desses músculos também, porque eu faço a flexão do quadril, e quando eu estou com o pé preso, fixo, esses músculos encurtados, eles puxam, estou em cadeia fechada, eles vão puxar para a anteversão, né? Quando eu tenho uma frouxidão deles, vamos supor que ele ainda está em cadeia fechada, mas ele fez um agachamento aqui. Esses músculos eles ficam mais frouxos, mais encurtados, ok? Então eu já não tenho tanta essa tensão puxando para a anteversão, hiperlordose. Olha só que interessante tudo isso, né? Que mais eu posso ter essa hiperlordose durante um movimento de agachamento por conta de uma falta de mobilidade, né? Mobilidade do quadril, principalmente de tornozelo. Se o meu tornozelo não tem mobilidade suficiente, chega uma hora que eu vou agachar, não consigo agachar mais, eu jogo meu quadril para trás, porque o tornozelo não flexiona. Então vou tirar aqui o nosso esqueleto, ó. Então aqui os pés, ó, ele vai fazer movimento de agachar. Aqui ele não faz mais dorse, ele não tem mais essa dorse. Então se ele ficar assim, ele vai cair sentado no chão. Então ele inclina o tronco para frente, né? Porque ele não faz mais dorse, pouca mobilidade do tornozelo. Ele inclina o tronco para frente, ele quer olhar para frente, aí ele faz a hiperlordose para tentar manter o máximo a postura em diagonal, né? O tronco paralelo à tíbia, para fazer um agachamento correto, mas não está correto, porque a mobilidade do tornozelo travou, ele jogou o quadril para trás e vai fazer a hiperlordose, ok? Fazendo essa hiperlordose, pode ser que traga esse joelho para valgo, muitas vezes, né? Pode ser, não estou dizendo que vai acontecer. É mais uma hipótese que a gente levanta pensando na questão biomecânica cinesiológica, né? Ok? Então, mais uma possibilidade. Quando a gente faz movimentos acima da cabeça, com os membros superiores, eu estou exigindo um comprimento do meu grande dorsal. Então o músculo grande dorsal ele vem da face medial do úmero, vem para as vértebras e se liga na face toroclombar, né? A face toroclombar se liga então no glúteo máximo. Então grande dorsal, face toroclombar, glúteo máximo do outro lado. Esse é um trilho anatômico funcional posterior, né? Uma linha funcional posterior. Então quando eu estou fazendo um agachamento, eu estou estirando meu glúteo. Se meu glúteo está tenso, encurtado, minha face toroclombar é densa, rígida também, aí eu seguro meu grande dorsal. Quando eu vou para movimentos de flexão de ombro acima da cabeça, eu quero puxar meu grande dorsal. E ele puxa a face toroclombar. E aí acaba acontecendo uma hiperlordose, né? A face toroclombar tensa, isso dos dois lados, né? É um X, então grande dorsal aqui, glúteo máximo, grande dorsal aqui, glúteo máximo. Tensiona a face toroclombar, faz uma hiperlordose. Essa hiperlordose, quando tem versão pélvica, pode puxar os joelhos para o valgo dinâmico. Então eu posso avaliar agora o meu paciente, o meu aluno, de duas formas. Olha que dica fantástica, né? Eu faço muito isso, acho muito interessante. Eu posso avaliar ele normal, agachamento normal, eu digo os membros superiores relaxados ou em posição neutra. Então ele vai fazer um agachamento, vai fazer agachamento unipodal, enfim.
e posso e devo avaliar ele com os membros superiores acima da cabeça. O que isso pode trazer para a prática? Né? Existem vários exercícios que a gente faz com os braços acima da cabeça, lá overhead squat, o pessoal do cross usa muito, levantamento olímpico usa muito, mas existem vários movimentos que a gente faz dessa maneira no nosso dia a dia, que você acaba agachando e fazendo uma flexão do ombro, que pode causar hiperdordose e o valgo dinâmico. Ou no próprio esporte, né? Tem muitos esportes que acontecem esses movimentos, tá? Mais uma hipótese levantada aqui, não estou dizendo que é ou que não é, ok? Nós já vamos chegar no final, à conclusão aí dos artigos que eu comentei no início desse vídeo. Então essa é mais uma hipótese. Outra possibilidade, né, que a gente vê do valgo dinâmico é essa mobilidade do tornozelo. Então o indivíduo está agachando, correndo, enfim. Só que ele vai, o tornozelo travou, não vai mais aqui, ó. Tá vendo? Ele não vai mais. Como é que ele faz para descer mais? Ele joga o joelho para dentro. Aí parece que ele está agachando, né, flexionando mais um pouquinho, mas não é, o joelho está entrando para dentro e teoricamente o comprimento, se ele faz ele está em linha reta, se ele faz um valgo dinâmico, ele consegue o quadril descer mais, ok? Mas isso é uma falsa impressão de que está agachando mais, porque o tornozelo não faz mais dorse, então ele joga o joelho para dentro e acaba agachando mais. Então a gente sabe aí que cerca de 20% de redução de dorse pode levar em aumento, né, de 18% do valgo. Então um fator bem importante, eu tenho um artigo de 2017, eu não vou me lembrar o nome do artigo, mas é simples, é só digitar lá no PubMed a mobilidade de tornozelo e valgo dinâmico, né? Então coloca lá range of motion, ankle range of motion and dynamic valgus, né? Acho que já vai aparecer esse artigo de 2017, eles mostram como a mobilidade de tornozelo é importantíssimo para o valgo dinâmico, influencia muito no valgo dinâmico, ok? Então essa é mais uma possibilidade de causa do valgo dinâmico. Outra possibilidade que se fala muito, que tem muitos artigos também, já está super batido, o pessoal tenta trabalhar bastante essa causa na correção, que é o complexo póstero-lateral. Então, se eu tenho os músculos laterais e pósteros aqui do quadril, né, eles têm que ativar para fazer um exercício de agachamento, subir, descer escada, enfim, né? Porque quando eu estou em cadeia fechada, meu pé está preso aqui no chão, se eu trabalhar com o meu abdutor aqui, ó, que vai trocânter maior, glúteo médio, glúteo mínimo, ele vai fazer isso aqui, ó. Ó, ele faz a abdução do fêmur. Mas como a gente tem o fêmur ligado na tíbia por estruturas, né, ligamentares, ele vai puxar o joelho para fora. Então eu evito o valgo dinâmico se eu tiver essa ativação. Outra coisa são os pelvitrocanterianos, né? Os músculos que vêm aqui do sacro, né, para a região trocantérica. Eles fazem a rotação externa. Então se eu faço a rotação externa e estou com o pé fixo, eu tenho a tendência de rodar o meu joelho externamente e não internamente. Então a ativação desses grupos musculares como estabilizadores durante o movimento é fundamental para evitar o valgo dinâmico e para uma boa qualidade de movimento e saúde desse joelho. Então hoje a gente vê inúmeros artigos citando que um grande fator de risco de lesões é a falta de coordenação neuromuscular. A falta de coordenação neuromuscular está relacionada com essa atividade de músculos agonistas, antagonistas, estabilizadores, sinergistas, ok? Neutralizadores. Então essas funções musculares nós temos que conhecer e durante um movimento eu tenho que entender qual músculo está exercendo qual função, para aí eu poder tentar corrigir aquele padrão de movimento, né? E aí a gente fica triste quando a gente vê pessoas falando, muitas vezes, que é puramente uma lesão, né? Puramente é você tratar aquela lesão, se é um estiramento ligamentar, se é uma inflamação, por aí vai, e depois socar carga e fazer fortalecimento. Claro que é importante, mas a gente vê claramente isso em vários artigos, que a falta de coordenação neuromuscular é um dos fatores importantíssimos para a lesão.
ok? Então a atividade do complexo posterolateral como estabilizador, não adianta só fortalecer, 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 você tem que ativar ele no momento certo, ele tem que ter, dependendo do que você for realizar, potência para ser ativado rapidamente e também uma certa resistência, porque eles têm que ser ativados milissegundos antes dos mobilizadores, que no caso de um agachamento seria, né, glúteo máximo, quadríceps, o isquiotibial tem uma participação, até o gastrocnêmico tem uma participação, ok? Então essa é mais uma causa aí que a gente pode levar em consideração do valgo dinâmico, e sabendo disso, a gente vai conseguir criar uma estratégia corretiva. Então se eu avalio tudo isso que eu falei aqui, você concorda comigo que a tua estratégia corretiva vai ser muito mais certeira, você é cirúrgico, você vai lá, gera resultados, e aí, né, tem resultados mais rápidos, vamos dizer assim, teu cliente, teu paciente, teu aluno fica mais satisfeito, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, né, a gente, quanto mais conhecimento, quanto mais preciso eu for, quanto mais elaborado for o meu programa e quanto mais cirúrgico ou clínico eu for, melhor, mais resultado eu vou dar, né? Bom, a última causa que a gente vê, que saiu um artigo 2019, 2020, não me lembro bem agora, é que eles fizeram uma pesquisa e avaliaram o valgo dinâmico no agachamento unipodal, e acho que no agachamento unipodal e bipodal também, o agachamento normal e o single leg squat, né, com uma perna. E aí eles falavam para esse indivíduo corrigir o joelho. Então eles tinham lá uma luzinha verde quando ele deixava o joelho alinhado, uma luzinha vermelha ou amarela quando estava mais ou menos, e vermelha quando estava muito para o valgo, né? Colocaram lá uns sensores e aí estimularam os indivíduos a corrigir e depois testaram de novo. E aí qual que é a conclusão deles? Que o valgo dinâmico está muito relacionado com a questão cognitiva. Aí o que eu falo que muitas pessoas interpretam, né, as coisas como sendo absolutas, e na nossa ciência, que não é exata, não temos uma verdade totalmente absoluta, porque tem várias causas, né? Mas aí começaram a dizer que o valgo dinâmico é puramente cognitivo. Tem um componente muito importante, eu vejo na minha prática clínica também nos testes, que a gente faz o teste primeiro, peço para corrigir, muitos conseguem corrigir, mas muitos eu vejo que não fica igual, não fica legal. E aí eu vou avaliar a mobilidade do tornozelo, aí eu vou avaliar essas alterações que eu já comentei antes, né, e a gente começa aí a desenvolver um raciocínio clínico mais aprimorado. E não achar que as coisas são tão simplistas assim, né? Eu só vou fazer, cara, corrige teu joelho, pronto, corrigiu e resolveu o valgo dinâmico, né? Então, não é bem assim, mas em muitos casos é. Então é o que eu falo, eu não sou 8 nem 80, em muitos casos é assim. A maioria, não sei se eu posso dizer que é a maioria, mas em muitos casos a gente vê que é puramente uma questão cognitiva, é você ensinar, repetir, ensinar que ele aprende e você vê que ele não faz mais valgo dinâmico. Uma questão técnica, vamos dizer assim. Mas em muitos casos a gente vê que é falta, sim, de ativação, de fortalecimento do complexo posterolateral, fortalecimento, ativação, coordenação, não só fortalecimento, como a gente vê em vários artigos também. E vários casos a gente vê também que está relacionado com mobilidade do tornozelo. O indivíduo que não tem mobilidade do tornozelo acaba fazendo um afundo, uma passada, próprio agachamento e acaba desenvolvendo um valgo dinâmico. Algumas outras alterações, como eu falei anteriormente, das alterações posturais, né, trazendo uma hiperlordose, anteversão pélvica, pode influenciar também. Geralmente isso acontece em agachamentos mais profundos, porque aí sim acaba tendo mais anteversão e mais hiperlordose. Então não é tão comum no nosso dia a dia, na nossa prática. Mas quem vai para um treinamento mais competitivo ou ainda quer buscar mais remodelação, vamos dizer assim, né? O pessoal quer fazer maior amplitude, que quanto maior a amplitude de movimento, teoricamente maior a adaptação, é assim que a gente aprende, né? Então, o pessoal que tenta buscar uma amplitude maior no agachamento, pode ser que aconteça aí um valgo lá nas fases finais do movimento, na fase final do movimento, né, por conta dessa anteversão e essa hiperlordose. Então veja como tem muitas causas e a gente não pode generalizar. A gente tem que avaliar e tentar tirar o máximo daquela avaliação de informação para a gente sugerir ou criar uma estratégia corretiva que realmente dê resultados.
Se você realmente der resultados, aí você começa a ter mais satisfação e ser conhecido como um profissional que dá resultados, né? Então a gente pode utilizar isso tanto para o treinamento quanto para a reabilitação. É uma sacada bem interessante quando a gente entende essa questão biomecânica. Para entender essa questão biomecânica, eu tenho que entender a anatomia. Eu tenho que lembrar onde estão os meus músculos, a origem e inserção. E a gente aprende, né, na graduação a origem, a inserção e a ação. Então o músculo em cadeia aberta, geralmente. O músculo está aqui, vai até ali, contrai e faz isso, né? Se tiver em cadeia fechada, o pé está preso no chão, está em pé. Se eu ativar os flexores do quadril, vou fazer uma hiperlordose, vou fazer uma anteversão pélvica, então é diferente. Então eu começo a raciocinar em cadeia aberta e cadeia fechada, né? Então isso é muito importante. E outra coisa que eu preciso estudar e saber, e ter bem claro na minha cabeça na hora de prescrever os programas e na hora de avaliar, são as funções musculares, que eu costumo dizer que ação e função é diferente. Muitos trazem ação e função como a mesma coisa. Eu trago como coisas diferentes, porque a ação é a contração do músculo, aproxima a origem da inserção. A ação é a função agonista, vamos dizer assim. E as funções, eu tenho agonista, antagonista, sinergista, estabilizador, neutralizador. Eu entendendo, eu posso saber no movimento o grupo muscular em questão, que função ele está tendo. Agachamento, complexo posterolateral. Ele tem uma função estabilizadora. No final do agachamento, na fase ascendente, você está fazendo extensão do quadril, o glúteo máximo atua como um agonista, mas o glúteo médio e mínimo como uma função estabilizadora, assim como os pélvicos trocanterianos. Ok? Os agonistas do movimento no agachamento. É curioso, né? Porque os flexores de quadril podem ser antagonistas, já que o glúteo máximo é agonista, ok? O quadríceps, ele é um agonista, então o isquiotibial seria um antagonista? Mais ou menos, né? Porque o isquiotibial faz extensão do quadril. Então quando eu estou subindo do agachamento, fazendo a extensão do quadril, eu estou trabalhando com o meu isquiotibial como um sinergista desse movimento. Então muitas vezes a gente tem que analisar articulação por articulação também, para identificar, né, as funções musculares, ok? Quando eu faço um movimento de flexão do ombro, eu tenho o agonista, o deltoide anterior, eu tenho alguns sinergistas, o bíceps, por exemplo, e até talvez um coraco braquial, e tem alguns músculos estabilizadores, manguito rotador, tenho músculos escapulares que estabilizam. E eu tenho sinergista, já falei, e antagonista, por exemplo, deltoide posterior, tríceps, né? Então, são algumas funções que a gente tem que entender. E o neutralizador é aquele, por exemplo, o coraco braquial que eu falei, ele faz movimento em diagonal. Só que eu não quero um movimento em diagonal, eu quero um movimento reto, né? Um plano somente sagital. O que eu tenho que fazer? Se eu for ativar o coraco braquial, eu tenho que ativar algum músculo que neutralize a adução dele, para ele fazer puramente a flexão. Então eu atuo com outro grupo muscular que vai neutralizar, e aí eu contraio os dois ao mesmo tempo e eu tenho só a flexão. Estou falando só na questão do coraco braquial, não estou falando do movimento de flexão do ombro como um todo. Estou falando do movimento do coraco braquial para fazer a flexão do ombro. O coraco braquial ele joga para a diagonal, ele faz flexão com adução. Se eu quero fazer a flexão pura usando o coraco braquial, eu tenho que ter um neutralizador. Isso é um exemplo só, para ficar mais claro. Glúteo máximo faz extensão de quadril com rotação externa. Se eu quero extensão pura, eu tenho que ativar o rotador interno para neutralizar a rotação externa do glúteo. Aí eu faço extensão pura. Ok? São alguns exemplos isolando músculos. Durante o movimento, isso acontece sim, o glúteo máximo é o agonista principal da extensão do quadril, então isso vai ter que acontecer, vou ter que ativar grupos musculares para neutralizar a rotação externa. Ok? Então veja como isso tudo é importante, você compreender isso, fica mais fácil o teu raciocínio. E pensando isso dentro do valgo dinâmico, para você sugerir uma estratégia corretiva vai ser fundamental. Ok? Então aqui já passamos muitas dicas, acho que foi um vídeo aqui, uma aula, né, muito rica, muito conteúdo. E, como sempre, né, se você gostou, peço que você compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário abaixo, se inscreva, clica no sininho, ajuda a gente a divulgar esse conhecimento. Compartilhe esse vídeo com pelo menos um fisioterapeuta ou um personal trainer, que quanto mais a gente divulgar esse conhecimento, mais a gente faz com que a profissão suba de nível. E dessa forma, todo mundo se torna mais valorizado.
quando somos mais reconhecidos perante a população, quando a população entende que somos profissionais indispensáveis, que é necessário ter esse profissional, que é fundamental, essa profissão cresce. A partir do momento que não é tão necessário assim, as profissões vão se desvalorizando. E eu vejo a fisioterapia quanto a educação física, duas profissões totalmente promissoras para o futuro. E a gente vê outras profissões, por exemplo, que máquinas e robôs vão substituindo porque deixaram de ser indispensáveis. A nossa profissão é, por enquanto, indispensável. Só basta a população entender isso e cabe a nós, profissionais, mostrar isso com resultados, com conhecimento. Então, compartilhe esse vídeo, não deixe de se inscrever aí no canal. Nos vemos no próximo. Um abraço.